calor, a presença do Espírito Santo está nesse lugar, está aquecendo a minha vida, a tua vida, a cada pessoa que chegou aqui. Querido Pai amado, graças te damos, ó Pai, por esse tempo, esse momento, pela tua presença, pela presença do teu Espírito, Senhor, que aqui se faz presente em cada vida, em cada pessoa que aqui está, em cada pessoa que está acompanhando, Senhor. Derrama, Senhor, de um calor da tua presença, Senhor. Vem visitando, Senhor, a cada pessoa, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, Senhor. Precisamos cada vez mais, sim, ser encharcados, Senhor, avivados, Senhor, cheio da tua presença, dessa água, Senhor, essa água que jorra, Senhor, e nós precisamos, Senhor, para a nossa vida, para a nossa caminhada, no nome de Jesus. Efésios 5. A partir do versículo 18 e 19. Amém? Teve uns 2 cultos atrás, eu trouxe uma outra mensagem, Efésios também, plenitude, que vai para a mesma linha, mais ou menos. Creio que Deus quer falar conosco. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? Querido Pai amado, de nós mesmos nada temos, Senhor, mas pedimos, Espírito Santo, tudo aquilo ao qual puder estar ouvindo, Senhor, meditando, preparando, Senhor. Usa, Senhor, dos meus lábios, todo o meu ser nessa noite, Senhor, para trazer uma palavra direto de Ti, Senhor. Aqui estou, Senhor, me coloco à Sua disposição, Senhor. Senhor, toma, Senhor, todo o meu ser, corpo, alma e espírito, Senhor. Que cada pessoa possa ter um entendimento, Senhor, da Tua palavra. Que eu também, Senhor, possa, Senhor, entender, transmitir aquilo que o Senhor quer transmitir nessa noite, ó Pai. No nome de Jesus, repreendo toda e qualquer ação contrária, Senhor. Tudo aquilo que não vem de Ti, todo e qualquer espírito contrário, Senhor. Cobre com Teu sangue, Senhor, a cada vida, a cada pessoa nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar, irmãos. Amém, irmãos? Creio que Deus tem uma palavra poderosa aqui para nós. Aqui está uma carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estava meditando e nos fala que na sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa cidade se tornou importante centro de trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. Lendo, estudando, a gente vai ver que no momento que ele escreve essa carta, nos relata que era um período que ele estava preso. E aqui a gente vê que é uma carta a uma comunidade, uma região, né? Não é interessada direto a uma pessoa específica, mas sim, eu vejo que a uma comunidade cristã, aos cristãos. E aqui hoje também é para nós. Com certeza Deus
através do Espírito Santo, através dessa carta, quer falar conosco e falar a essa comunidade. E a gente vê que, no período em que ele estava preso, alguém que estava preso, a gente pode até imaginar, claro que a gente lendo alguma coisa, vendo, ele tinha até uma certa liberdade, ele estava aguardando o julgamento, tudo, mas alguém que está preso, impedido de muitas coisas, né? Consegue trazer e direcionar, trazer direção, aconselhamento, palavra, exortação, correção a várias igrejas, a várias pessoas. Como que alguém consegue? E eu meditava a respeito disso e pensava assim, muitas vezes nós nos amarramos com tantas situações, né? Trabalho, estudo. É um tipo de prisão, muitas vezes. A gente escuta muitas vezes as pessoas comentando assim, eu não tenho tempo, tenho muitas coisas para fazer. Não dá tempo, às vezes, de me entregar totalmente à palavra, aquilo que Deus quer fazer, de estudar, de participar, de estar ativo na igreja, na comunidade. E aqui ele nos dá um exemplo. Alguém a qual está impedido de ser totalmente livre, né? Está preso, mas uma pessoa que está olhando para a sua missão, aquilo que ele foi chamado, e ele começa a escrever, a dar direção, a ter momentos para ouvir a Deus, sim, deixar que Deus fale ao seu coração e venha trazer ensino para a obra de Deus. Eu me colocava nessa situação e pensando, quantas vezes eu me coloco numa situação, me seguro, nossa, mas tem que correr, eu trabalhei o dia todo, deixei a desejar algo, né? Aqui está o exemplo de um cristão, alguém que se deixou conduzir, se deixou ser transformado e encharcado pela presença do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito de Deus. Como essa palavra mesmo nos fala. Para que nós possamos se deixar, quero estar até repetindo, por esta razão não vos torneis insensato, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu meditava, eu estava lendo, estudando, até é algo que a gente vai ver que é uma ordem, né? No imperativo, falando, e não vos embriagueis, mas depois fala assim, mas enchei-vos. Aqui é uma ordem. Não vos embriagueis, mas também enchei-vos. E nós podemos perceber, até toma como exemplo o vinho, né? No qual há dissolução, ou seja, o que ocorre? Eu estava anotando a respeito de dissolução, né? Não se deixa ser governado, né? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução. E eu lembrava assim em alguns momentos da minha vida, em que muitas vezes eu me deixava não embriagar com o vinho, mas com uma cerveja, com uma bebida ou coisa parecida. Em alguns momentos até que apertava, eu lembro assim que
O culto de domingo, o pastor trazia a respeito, sobrevivendo no deserto do sofrimento, né? E trouxe alguns pontos para nós sobrevivermos no deserto do sofrimento. E eu, em algumas fases da minha vida, eu buscava até na bebida, não era o vinho, mas era numa bebida alcoólica, sobreviver. Mas como que eu vou sobreviver? Buscando em algo que destrói a família, que destrói vidas, na bebida. E me vinha uma cena que um dia em que eu fui receber meu salário, não tinha nada, devia para agiota, para todo mundo, não sobrava nada. E alguns companheiros, a gente fala companheiro, não sei se seria companheiros, né? Falaram, vamos tomar uma cerveja, né? E nós sentamos numa lanchonete e ali começamos a tomar, enchemos aquela mesa de cerveja. Vou tomar mesmo para esquecer, né? Para ver se adianta. Mas o que adiantou depois? Dor de cabeça, mais dívida, sem nada. Saí dali sem controle, até aquele dia foi um motivo de piada, porque falaram que eu caí na escada rolante do terminal, né? Inventaram uma história, o pessoal sempre contava isso lá. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Que aqui ele nos fala para que nós não nos deixemos embriagar com vinho. Claro que aqui, um sentido figurado, nós poderíamos abrir um leque, poderia não ser só o vinho, mas quantas e quantas coisas em que nós nos embriagamos e buscamos, talvez, uma resposta, e não buscamos no local certo, na maneira certa, do jeito certo, que é aos pés de Jesus, que é se deixar encharcar pelo seu Espírito. E o vinho, a bebida, hoje eu diria assim que faz uns 30 anos que eu não sei o que é colocar uma bebida alcoólica na boca, graças a Deus, né? E não sinto falta nenhuma. Buscava como que um refúgio, né? Quantas pessoas têm gritado, têm buscado refúgio? Na bebida, a gente fala muitas vezes na bebida, mas tem muitos outros vícios. Nós poderíamos entrar alguns vícios espirituais, alguns vícios até da nossa moral. Quantas e quantas coisas podemos... algumas pessoas usam de situações. Às vezes nós olhamos alguém que está numa situação, julgamos, mas será que aquilo em que as pessoas têm pecado, têm vivido, será que não entra no mesmo parâmetro daquilo que nós estamos olhando para as pessoas? E não vos embriagueis com vinho. A bebida, quando a pessoa toma, ela fica sem rumo, muitas vezes sem sentido, fica áspera, bruta, às vezes até fica boa, muito boazinha, mas depois passa uma alegria passageira. Aqui eu estou falando da bebida, poderia ser de algum outro tipo de vício, fofoca, tantas outras coisas, e deixa a pessoa sem rumo. Mas aqui o apóstolo ele fala para nós assim: para que nós nos encha do Espírito. Mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Mas como se encher do Espírito? Eu meditando aqui, eu vi aqui, quando foi escrito
esta carta, mais ou menos há 4 anos, né? No momento que chegou o Evangelho nessa região aqui, eu estava meditando lá, convido até Atos 19. Atos 19, a partir do versículo 1. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e ali, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes, porventura, o Espírito Santo, quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, ao saber, em Jesus. O que eu aprendo aqui com essa passagem, e voltando à carta, é que nesse momento ali, onde chega o Evangelho, a palavra, onde começa tudo, essa comunidade, onde as pessoas ali, há um avivamento, há uma descida do Espírito Santo, eles são batizados com o Espírito Santo. A palavra diz que eles vêm a falar em outras línguas. Eles até perguntam: mas nem sabemos que há um Espírito Santo? Quantas pessoas, e eu percebo assim, até dentro da igreja, não sabe que há um Espírito Santo, que é um Deus que habita em mim, que habita em você, a qual no dia em que nós fomos selados, no dia em que nós aceitamos a Jesus, nós fomos separados, escolhidos, selado, marcado. Esse aqui é meu, é propriedade minha. E o Espírito Santo ali já vem, faz morada em nós. Mas essa carta fala: enchei-vos do Espírito. O que eu aprendo lá naquele momento, eles tiveram uma experiência, tiveram um derramar, foram impactados. Mas 4 anos depois, Paulo vem e fala para eles: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que eu aprendo com isso? O que ele está falando? É necessário continuar, não pare. Vocês receberam lá, mas você precisa continuar buscando. Como? Buscar como o Espírito Santo. E na sequência, versículo 19 nos fala assim: falando entre vós com salmos. Aqui começa a dar a resposta para nós: enchei-vos. Não esvazie, ou seja, não pare, porque se você parar, aqui nós que estamos aqui, você está se enchendo, você está buscando. Quando falando entre vós, salmos, aqui eu imaginava até o que está acontecendo na nossa igreja. Por que nós vemos muitas vezes pessoas esfriando, se afastando, deixando, saindo da presença de Deus? Porque deixam de falar entre vós em salmos. Ou seja, deixam de compartilhar, de falar das coisas de Deus. Deixam de buscar a Deus. Deixam de estar em comunhão, no culto, numa célula. Quem está acompanhando está vendo, todas as igrejas estão encaminhando para... Deus está direcionando todas as igrejas. Ontem mesmo eu conversava com uma igreja, o Brasil para Cristo,
era a primeira célula ontem dessa igreja. A igreja está crescendo, está rompendo, está desenvolvendo, porque eles têm compartilhado, eles têm voltado como se reuniam os primeiros cristãos, de casa em casa, compartilhando, em comunhão, unidos. Não é uma igreja, são várias igrejas na cidade. Eu tenho acompanhado, eu converso com pessoas. Quem não está entendendo a direção que Deus está dando, não está se deixando encharcar com a presença daquilo que Deus quer continuar e está realizando na sua igreja. Até a igreja católica já tem célula. A igreja Santa Rita na Ronda trabalha com célula. Estão se reunindo em célula, de casa em casa. Para que isso aconteça, sim, o culto é muito importante. O que é a célula? É uma reunião ali, é um culto nas casas, sim, para ganhar pessoas que estão fora da igreja, ou seja, é a igreja que estava dentro de quatro paredes, que está saindo buscar as pessoas lá fora. Se nós ficarmos só dentro da igreja, dificilmente nós vamos conseguir trazer os nossos vizinhos, os nossos familiares. É mais fácil. Eu lembro assim, o que eu tenho aprendido, eu preciso ganhar as pessoas para mim e depois para Jesus. Quando eu ganho para mim, como que eu ganho? Me aproximando, fazendo amizade, auxiliando, ajudando. Começa a ganhar a confiança, depois você traz para a célula, aí para o culto. É a igreja saindo das quatro paredes. Falando entre vós com salmos. Depois, esse é o primeiro passo, falando entre vós com salmos. Depois, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Nesse segundo tópico aqui, o que eu aprendo? Enchei-vos do Espírito de Deus, enchei-vos do meu Espírito, mas enchei-vos do Espírito. Quando eu tenho o costume, ou seja, deixo que isso seja o meu dia a dia, me deixe conduzir, em todo momento quero estar adorando, louvando, buscando a Deus. Uma casa em que a gente louva, adora, canta louvores, essa casa, você percebe que há uma paz. Quando se chega numa casa que todo mundo busca coisa, quando eu meditava aqui, eu lembrava que muitas casas buscam vários tipos de música, né? E quando você começa a perceber a letra das músicas, músicas melancólicas, músicas depressivas, e daí pergunta assim, por que hoje muitas pessoas estão buscando psicólogo, psiquiatra, neurologista? Porque se deixam contaminar por mensagens que vai entrando na mente das pessoas, vai levando essas pessoas para que vão desanimando para baixo. Sabe que eu trabalho numa clínica, começou lá uma psicóloga, uma psiquiatra, e ali tinha um número de secretárias, eles tiveram que aumentar mais uma secretária para poder atender a demanda. Eu estou falando de um local. Quantos e quantos lugares? Quantos e quantos psicólogos, psiquiatras?
E nós vamos perceber que hoje muitas coisas têm mexido com a mente das pessoas, têm levado a esse estado de depressão, desânimo e tantas coisas. Por que não? Aqui fala, mas enchei-vos do Espírito. E como que eu vou encher? Me encharcar? Deixar com que a presença de Deus me encharque? Assim como aconteceu com esse povo, com esse local. 4 anos se passaram, mas Paulo fala para eles, continue, não parem, se reúnam, continue, leiam a palavra, meditem, orem, se reúnam, se fortaleçam. E cada vez mais nós precisamos fazer isso. Porque a própria palavra já nos mostra, e nós podemos perceber que já estamos indo para um caminho. Aquele que estiver distante, não estiver se enchendo, buscando a presença de Deus, não vai ter força. Ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Terceiro ponto aqui nos fala assim, dando sempre graças por tudo. Agradecendo, ações de graça. Ações de graças. Ontem conversava com uma pessoa desanimada para baixo, falando assim, mas Deus não tem me ouvido, totalmente sem força. Aí eu trazendo uma palavra para ela, exortação, fortalecimento, e várias pessoas se aproximam. Quando meditava assim, ontem mesmo, chegando no trabalho, alguém falava, que frio, né? Falei, nós estávamos precisando. Que chuva, né? Estávamos precisando. Mas quantas vezes eu mesmo me deparo, nossa, que frio, e começo a reclamar. Nossa, mas está muito quente. Nossa, mas que chuva. Em todo momento a gente se depara assim, e a gente vê que nós parecemos aquele povo no deserto mesmo. Tira de uma opressão, de um sofrimento, conduzindo para uma terra melhor. Ah, mas não temos carne. Ah, mas não temos pão. Não temos água. Em tudo dai graças. Agradeça a Deus. Como nos enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, entoando louvores e cânticos, dando graças. Por tudo ao nosso Deus, Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Quarto ponto aqui, nos fala, versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui um ponto também difícil, né? Quem de nós talvez não tenha alguém ao nosso lado que nós precisamos ter um pacote de paciência, né? De repente na casa, no trabalho, na comunidade, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esses dias eu compartilhava com alguém
Eu lembro que um dos temas que eu escolhi para o TCC, eu ia falar a respeito das evidências do batismo com o Espírito Santo. E eu mudei de última hora, mas tem 3 linhas de pensamento e uma delas fala assim que o batismo com o Espírito Santo é uma das evidências, é orar em línguas. Não deixa de ser. Mas o que eu ia defender, que nem sempre uma das evidências é orar em línguas. Eu creio, se nós estivermos reunidos aqui, em oração, buscando, orando, pessoas com desejo, se arrependendo, desejando o batismo com o Espírito Santo, que ainda não foram batizados, os nossos líderes, pastores, orarem, eu estou pedindo aqui, você vai receber o batismo com o Espírito Santo. Essa pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ah, mas ela não orou em línguas. Gálatas 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Você percebe quando a pessoa ela foi batizada com o Espírito Santo, quando você percebe o fruto do Espírito Santo na vida da pessoa. Aquela pessoa era uma pessoa áspera, bruta, e de repente ela começa a ficar mansa, tranquila, no falar com a esposa, com o esposo, com os filhos. Essa pessoa começou a desejar, nossa, eu quero ler a palavra de Deus, que gostoso, nunca percebi que era tão gostoso meditar, orar a palavra. Essa pessoa, aí está a evidência de que ela foi batizada no Espírito Santo. Essa pessoa começa a orar mais, começa a buscar a Deus, não deixa de participar do culto, de estar cultuando, buscar a Deus, de estar se reunindo, de falando das coisas de Deus, de amar o próximo. Aí está a verdadeira evidência do batismo com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Muitas vezes as pessoas acham que é sapatear, rodopiar. Alguns sinais vão aparecer, sim. Mas de nada adianta eu rodopiar, sapatear, sapatinho de fogo e tudo mais, e pular e rodar, mas eu não fui transformado. Não me deixei ser encharcado, me encher da presença do Espírito de Deus. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Talvez alguém pense assim, mas será que é isso? Nós vamos ver que quando eles recebem o batismo com o Espírito Santo, em vários versículos, várias passagens, há uma evidência que ora em línguas. Mas também a palavra de Deus nos fala assim, todos profetizam? Todos oram em línguas? É uma pergunta. Muitas pessoas, às vezes, não entendem isso, se afastam da igreja, se decepcionam. Não, se você está evidente em você muitas outras coisas, é porque você foi batizado, você foi encharcado, o Espírito Santo está em você.
Um dia eu poderia até trazer um estudo, eu tenho vários livros a respeito do dom de línguas, 3 tipos de orar em línguas. Estudando, lendo e caminhando com algumas pessoas, se percebe que pessoas que foram, impuseram as mãos sobre elas, pedindo o batismo com o Espírito Santo, elas tiveram várias evidências em alguns momentos, começaram a orar, começaram a buscar, mudaram de vida e tudo mais, mas não oravam em línguas. Aí você ia ver, tinha um bloqueio muitas vezes na vida daquela pessoa. Ela mesmo impedia, mas já estava dentro dela. Às vezes um medo, às vezes uma racionalidade, uma maneira de ver, isso aí é coisa inventada, a pessoa está fazendo, mas chega um momento em que vai romper. Muitas vezes até um trauma de infância. Eu lembro de uma pessoa em que caiu no espírito e aquela pessoa começou a se debater e gritar e tudo, achavam que ela estava possessa, ela estava sendo curada de um trauma, ela tinha sido estuprada quando era criança, estava sendo curada, e a partir daquele momento aquela pessoa foi curada daquela situação, daquela lembrança, e ela veio a desenvolver o dom de orar em línguas, e não orava. Um bloqueio. Muitas vezes nós não entendemos por que não começa a orar em línguas. Vou sair, olha a pessoa ao lado orando, por que não acontece comigo? É um processo. Mas o Espírito Santo já está em você, já habita em você, já está atuando em você. Você deixa conduzir. Aqui o apóstolo então nos dá algumas respostas. Como vamos nos encher? Falando entre vós salmos, louvando de coração, dando sempre graças e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Depois nós vamos ver na sequência, começa a vir algumas respostas. No versículo 22 nos fala o lar cristão, marido e mulher. Aqui ele nos dá como que uma receita. Você quer se encher da presença do Espírito? Então, no lar cristão, como que deve ser? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. O que ocorre? Há uma estrutura, uma engrenagem. Pai, mãe, filhos. Alguns estudiosos, terapeutas, psiquiatras, alguns doutores, eles nos falam que o pai, o papel do pai é dar direção, limites e proteção. Direção, limites e proteção. Quando o pai não assume seu papel de pai, às vezes o filho fica perdido. Não sabe para onde ir, não toma uma posição na sua vida, porque faltou direção. A figura do pai. A mãe é responsável por vínculos, nutrição e organização. Esse é o papel da mãe. São 3 engrenagens: mãe, pai e os filhos. Se quebra um desses dentes da engrenagem, já começa a ficar manco. Por isso que nós vamos ver muitas vezes desvio de personalidade.
Alguns filhos, filhas buscando caminhos que os pais não gostariam, porque faltou a posição e cada um assumir o seu papel. Papel do casal, sexualidade, afetividade e companheirismo, noção de equipe. Eu já falei um dia aqui, nós sabemos que a criança, o caráter dela, ele é formado dos 0 aos 6 anos. Quantos e quantas crianças têm olhado as atitudes do pai ou da mãe, depois lá numa certa idade começa a buscar rumos que não gostaria. Mas por quê? Porque não foi formado o caráter, a personalidade. O lar cristão, marido e mulher. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Lembra o quarto ponto? Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quantas e quantas pessoas hoje eu aprendi, né? Ah, não dá certo com a minha esposa, vou arranjar outra. Quando a esposa saiu da sua casa, o esposo saiu da sua casa, às vezes traz umas mochilinhas com alguns costumes, algumas coisas. Depois, com o caminhar, precisa ir tirando. O casamento é construído. Ele não vem pronto. A pessoa casou, quer que esteja tudo pronto. Não, cada tijolinho, cada dia. Às vezes tem um tijolo que tem que tirar, limpar, colocar de novo. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou, para que santificasse, tendo a purificação por meio da lavagem. Aqui está versículo 26. De água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como o próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama. Muitas vezes não é fácil, né? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Marido e mulher. Esposo e esposa. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Somos uma só carne. Porque somos membros do seu corpo. E na sequência, no capítulo 6, versículo 1, ele continua. Nós poderíamos pegar cada tópico desse aqui. Na sequência, aqui falou em família, aqui vai falar de filhos. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor, ou seja, no ensino, né? E na sequência, versículo 5. Quanto a vós, outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor,
na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar a homens, mas como a servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. O que eu aprendo aqui? Na sequência fala esposo, esposa, marido e mulher, filhos, e aqui fala senhores, ou seja, entra em 3 áreas aqui. Trabalho. Como que eu tenho sido um funcionário? O que eu tenho feito? Tenho respeitado? Eu lembro que, eu acho que está fazendo poucos anos, em que começou a entrar mulher no corpo de bombeiro. Eu lembro de um companheiro meu, ele falava, eu vou embora, porque eu não vou deixar ser comandado por uma mulher. Não importa, ela fez o concurso, passou, subiu lá na função dela, eu preciso obedecer. Eu estou ali. Está na função dela. No meu trabalho, preciso respeitar, honrar nas pequenas coisas. Está aqui a receita. Enchei-vos. Um local em que foi impactado, que foi tocado, transformado, em que muitas curas, muitos milagres e pessoas foram alcançadas naquela região, onde era mais ou menos 250 mil a população na época. Uma idolatria, onde Paulo começa a ser perseguido, devido a ter levado o evangelho, alguns discípulos também. Por quê? Porque começou a tirar aquele comércio, aquela venda de imagem, tudo aquilo que eles, por causa da deusa daquele local, onde eles cultuavam. E 4 anos depois, Paulo exorta e fala, enchei-vos do Espírito, continue, não parem. Agora eu vou dar alguns passos para vocês, alguns pontos. Continue falando entre vós. Salmos, entoando louvores, sempre agradecendo, sujeitando-vos uns aos outros. Nós poderíamos concluir assim, como que eu estou? Como que está a minha vida? Como está a minha vida? Eu convido a você, feche teus olhos nesse momento. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Essa palavra é para mim. Não sei se é para você. Não sei aonde você se localizou aqui. Mas eu creio que Deus quer fazer algo na minha vida e na tua vida. Já está fazendo. Nos dando uma direção, não pare, continue. Convido o ministério de altar. Como está a minha vida? A minha casa tem sido lugar de compartilhar das coisas de Deus. Aonde eu vou,
tenho testemunhado aquilo que Deus fez na minha vida. A minha casa tem sido lugar de oração, de adoração, de louvor. Tenho agradecido a Deus em todo momento, mesmo nos momentos de luta, de dificuldade. Tenho conseguido me sujeitando, sim, compreendendo o meu irmão, a minha irmã. Tenho caminhado como família, tenho amado a minha esposa, tenho amado meu esposo, meus filhos. Tenho respeitado no meu trabalho, no ambiente que eu convivo. As pessoas têm olhado para mim, têm falado, essa pessoa tem algo diferente. Cristo está nela. Há uma luz nessa pessoa. Percebo que há algo diferente nessa vida. Sim, ó Pai amado, graças te damos, ó Pai. E esse mandamento, essa ordem, enchei-vos do Espírito. Que nós possamos, Senhor, em todo momento, quantos e quantos de nós, Senhor, assim como aconteceu nessa localidade, Senhor, foram impactados. Um dia fomos encharcados, oramos em línguas, choramos, fomos transformados, mas deixamos de buscar, de se encher da Tua presença, Senhor, se encharcar, se derramar, Senhor. Senhor, Pai, toca sobre cada vida aqui, Senhor, cada pessoa na sua casa, Senhor, que possa sentir, Senhor, fluir, que possa sentir, Senhor, derramar da Tua presença, Senhor, do Teu Espírito nesse local, nesse ambiente, Senhor.